Todas as profecias da Bíblia foram dadas ao povo de Deus com o objetivo de prepará-lo para os eventos que ainda aconteceriam. A profecia das 2.300 tardes e manhãs é a profecia mais longa da Bíblia e chega até nossos dias. Ela traz revelações surpreendentes sobre a vinda do Messias e a conclusão do grande plano de salvação. Hoje aprenderemos quando termina o período dos 2.300 anos e o que aconteceria no final deles. Ore a Deus, pegue sua Bíblia e esteja atento a tudo. Bom estudo para você! Estão lembrados do que estudamos na semana passada? Semana passada começamos a falar sobre o tema das 2.300 tardes e manhãs. Hoje nós vamos estudar a segunda parte desse tema e aprender mais a respeito desse assunto tão importante para a nossa vida espiritual. Pois bem, vamos à segunda parte do nosso estudo de Daniel, capítulo 8. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel 8 e também em Daniel 9. De fato, já ingressamos no capítulo 9, que vai explicar o capítulo 8. E nós vimos na semana passada de que no capítulo 8, o chifre pequeno estava fazendo uma obra contra o Altíssimo. Daniel 8, 11 e 12 diz de que ele se engrandeceu até o príncipe do exército, tirou o sacrifício diário, o santuário foi deitado abaixo, o exército lhe foi entregue e finalmente deitou a verdade por terra e prosperou. Esta foi a obra do chifre pequeno, que nós já identificamos aqui como sendo Roma, em suas duas fases, Roma pagã e Roma papal. Então no versículo 13, um dos seres vai perguntar ao outro santo que falava e vai dizer assim: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Então um santo pergunta ao outro, seres celestiais, até quando o chifre pequeno terá liberdade para agir? E então em Daniel 8,14 vem a resposta desse outro ser, e ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Então a purificação do santuário tinha a ver com os eventos do final dos tempos e com a obra do anticristo. E então na semana passada nós descobrimos de que deste período de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos, 70 semanas haviam sido determinadas para o povo judeu. E a expressão hebraica de determinadas é separadas, cortadas. Ou seja, a profecia das 70 semanas faz parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Assim, Deus estava dando ainda para o povo judeu 490 anos de oportunidade para que eles se arrependessem. E na semana passada, nós descobrimos a data que marca o início desse período. É a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então vamos fazer uma breve revisão. O povo judeu teria 70 semanas de oportunidade. A data inicial dessas 70 semanas, ou 490 anos,
seria o decreto de Artaxerxes, em 457, o que nos conduziria até o ano 34, exatamente 490 anos. Um outro detalhe bem interessante: em 457, quando é promulgado o decreto, inicia-se o período das 70 semanas, mas o anjo divide as 70 primeiro em 7 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Foi nesse período que os samaritanos atrapalharam a reconstrução da cidade, e os judeus, nesse tempo, tiveram que, simbolicamente, ter numa mão a colher de pedreiro e na outra uma arma, para trabalhar na reconstrução e ao mesmo tempo se defender do empecilho que os samaritanos se tornaram. Por isso, no ano 408, ao se passarem 49 anos, ficou pronta parte dessa restauração. Então o anjo disse: depois que passarem 62 semanas, nós teremos o ungido. E Cristo foi o ungido de Deus por ocasião do seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele. Então, do ano 457 até o ano 27, ano do batismo de Cristo, 15º ano de Tibério César, nós temos exatamente 483 anos. Mas foram dados para os judeus 490. Ainda faltava uma semana. Esta uma semana, o profeta Daniel recebeu a revelação. Ele, o Messias, faria firme aliança com muitos por uma semana. Então a aliança duraria do ano 27 até o ano 34. Mas na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício contínuo. E sacrifício contínuo é a morte dos animais no santuário. Como Jesus deu fim ao sistema sacrificial do santuário? Ele próprio se oferecendo sobre a cruz. E se você ler nos evangelhos, você vai perceber de que dias antes da sua morte, Jesus fez uma entrada triunfal em Jerusalém montado num jumentinho. Estão lembrados desse episódio? Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho? Que dia foi aquele? Foi o domingo. Domingo anterior à crucifixão. Para Êxodo 12, onde a Páscoa foi instituída, você vai descobrir que o Cordeiro Pascal, que morria ao pôr do sol do 14º dia, ele tinha que ser separado no 10º dia. E no 10º dia do mês de Abib, que era o mês da Páscoa, Cristo entrou em Jerusalém. E quando a multidão estava aclamando hosanas ao filho de Davi, e eles estavam prontos para coroá-lo, Jesus desapareceu. O que ele fez? Ele se colocou à parte como sacrifício. Como o Cordeiro Pascal era separado no 10º dia, ele se separou para o sacrifício. E finalmente, na sexta-feira, ele vai ser crucificado. E quando ele é crucificado, e quando ele morre, o véu do templo, que separava o Santo do Santíssimo, rasga-se de alto a baixo, dizendo claramente, ou prefigurando claramente, que o sistema sacrificial chegara ao seu fim. Mas ainda faltavam 3 anos e meio de graça para os judeus. E é por isso que Cristo, antes de morrer, disse para os discípulos: eu vos enviei, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque ainda haviam 3 anos e meio de chance para a nação judaica. E nós vimos na semana passada que finalmente, em Atos capítulo 7, a partir do verso 54, nós temos o apedrejamento de Estevão. E Estevão foi apedrejado exatamente no ano 34, exatamente no fim de 490 anos de chance. E a partir da morte de Estevão, vai entrar em cena um jovem que estava aí, testemunhando o apedrejamento, chamado Saulo. E agora Saulo se torna Paulo, depois do seu encontro com Cristo na estrada de Damasco.
torna-se o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque agora Israel, como nação, não é mais o povo de Deus. Bom, isso vocês já sabem. Isso nós vimos semana passada. Agora vamos continuar desse ponto em diante. Vamos passar agora para o período maior de 2.300 anos. Quando terminasse esse período, o santuário seria purificado. E vamos aprender o que simboliza a purificação do santuário. Se até aqui nós percorremos 490 anos, ou 70 semanas, é muito fácil. Agora você pega os 2.300 anos e subtrai 490. Quanto vai nos sobrar? 1810. Se o apedrejamento de Estevão aconteceu no ano 34, o que eu preciso fazer agora? Simplesmente somar 1810 anos. E se eu somo 1810 com 34, a que ano eu serei levado? 1844. Vocês se lembram que eu disse para vocês de que o tempo do fim começava com duas datas específicas, 1798 e 1844? O que aconteceu em 1798? Nós vimos aqui já no passado. O Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte em fevereiro de 1798. E quando o Papa é preso, nós estamos terminando um período de 12 séculos, 1260 anos de supremacia papal. E agora, quando termina os 2.300 dias, nós chegamos ao ano de 1844. Então, o fim do período de 1260 anos de supremacia papal e o fim do período de 2.300 anos para a purificação do santuário, essas duas datas, elas apontam respectivamente para a chegada do tempo do fim. Ou seja, nós que estamos vivendo no ano atual e já estamos vivendo o tempo do fim. Isso quer dizer que desde 1798 e 1844, o nosso mundo vai se tornar o cenário para os últimos eventos da história humana. Agora, uma outra questão. Se o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457, saiu no dia da expiação, ao se passarem 2.300 anos, é lógico que o santuário será purificado num dia da expiação, em 1844. Agora, quando eu pego o nosso calendário, que é o gregoriano, e faço uma comparação com o calendário judaico, que por muito tempo foi usado o calendário caraíta, o dia da expiação, no ano 1844, o 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que era o mês de Tishri, ele vai coincidir com que dia do calendário gregoriano, o nosso, no ano 1844? Ele vai coincidir exatamente com o dia 22 de outubro de 1844. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 16 e olhe para o versículo 29. Levíticos 16, verso 29. A festa anual da expiação. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Qual era o dia da festa anual da expiação? 10º dia do 7º mês. Pois bem, o 10º dia do 7º mês, no ano 1844, segundo o nosso calendário gregoriano, ele caiu no dia 22 do mês de outubro. Então, na terça-feira, 22 de outubro de 1844, foi a data que Deus marcou
para a purificação do santuário. Se o templo foi destruído no ano 70 e a profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta para 1844, o santuário a ser purificado não pode ser o terrestre, só pode ser o santuário celestial. E é por isso que em Êxodo 25:40, Deus disse para Moisés: construa um tabernáculo segundo um modelo que te foi mostrado no monte. Qual modelo Moisés viu lá no Monte Sinai? O próprio santuário celestial. E quando você vai para o livro de Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele está sistematizado de acordo com o santuário. Ele está dividido em 7 cenas. E cada cena que abre no Apocalipse é uma cena do santuário celestial. Então há um santuário no céu. É esse santuário que tem que ser purificado. Agora, o que essa purificação do santuário celestial, no dia 22 de outubro de 1844, representa? Sim, Leonardo. Pastor, uma dúvida. Quando a palavra de Deus fala que foi apresentado um modelo, esse modelo não poderia ter sido apresentado na forma de um projeto? E qual outro trecho da Bíblia que possa confirmar a existência desse santuário lá na eternidade? Na eternidade. Hebreus capítulo 8, dê uma olhadinha em alguns versos. Olha o primeiro. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade, aonde? Nos céus. Verso 2. Como ministro de quê? Do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não quem? Aqui então está. Jesus se assentou no santuário celestial como ministro do verdadeiro tabernáculo. Ou seja, à destra de Deus. Então há um santuário no céu, que o Senhor erigiu, não o homem. Então aqui está um texto que fala do santuário celestial. De fato, o livro de Hebreus foi escrito para mostrar ao povo judeu que todo o sistema sacrificial do santuário terrestre era uma cópia de tudo o que acontecia no santuário celestial. Se você ler também aí o capítulo 9 em diante, você vai perceber, principalmente verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham aonde? Nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios a eles o quê? Superiores. O autor de Hebreus está dizendo de que esse santuário celestial passaria por uma purificação. E Daniel 8,14 é quem diz quando seria. E Daniel 8,14 disse que foi no dia 22 de outubro de 1844. Sim, pastor Alexandre. Pastor, nós sabemos que no céu, né, conforme nós vemos, no céu não tem pecado, não tem nada, nenhum erro, coisa assim. Então, esse santuário que tem lá, teria que ser purificado de quê? Haja vista que lá não tem pecado, não tem nenhuma maldade, não tem nada, a não ser Deus na sua santidade. Boa sua pergunta. De fato, no céu não há o pecado que se iniciou lá com Lúcifer e logo foi expulso do céu. O que precisa ser purificado no céu são os registros do pecado. Você lembra que no santuário terrestre, o pecador cometia o pecado e ao trazer a sua oferta, o animal para ser sacrificado, o sangue desse animal entrava para dentro do santuário. Então, o sangue, ao vir para o santuário, ele trazia o registro do pecado. E uma vez por ano, o santuário terrestre passava por uma purificação. Por quê? Porque lá estavam registrados os pecados. A Bíblia declara claramente de que tudo que nós fazemos está sendo registrado nos livros. Inclusive aqui em Daniel, volte para Daniel, capítulo 7. Olha essa cena de juízo no capítulo 7. Daniel, capítulo 7. A partir do versículo 9, falando no contexto do chifre pequeno, inclusive, há uma cena de um tribunal.
Daniel 7, 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos como a pura lã. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e o quê? Isso é uma cena do tribunal celestial. Os livros são os livros de registro que contêm a vida de cada ser humano, e os nossos pecados lá estão registrados. E o que significa a purificação no santuário celestial? A purificação dos registros de pecado. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço. A bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem. És o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir.